Olá, meus amigos e meus irmãos. Começamos aqui mais uma apresentação da lição da revista Palavra e Vida. Essa revista é produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Revista esta que é escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título Os Reis e os Profetas de Israel. Antes de começarmos a apresentação dessa terceira lição, que traz o título Um Nome como os Grandes da Terra, nós convidamos você a se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Você inscreve no nosso canal, curta também o vídeo e acione aí o sino das notificações. E também remeta esse vídeo, compartilhando, para um amigo ou um irmão, para que ele também possa, assim, desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Todos os sábados nós publicamos aqui uma nova lição da revista Palavra e Vida. A lição de hoje, meus irmãos, a terceira lição dessa série, ela tem como texto base 1 Crônicas 17, de 7 a 8, com o título da lição, Um Nome como os Grandes da Terra. E assim diz o texto base. Portanto, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do campo onde cuidavas das ovelhas, para que fosses príncipe do meu povo Israel. Estive contigo todos os lugares, por onde andaste, e destruí todos os teus inimigos de diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Bem, irmãos, estudar a vida do rei Davi é um privilégio, assim como ele, nós também temos nossos altos e baixos das nossas vidas. E aprender a ter um espírito como teve Davi, destemido, sensível, como ele, são lições também importantíssimas para nós. O importante é saber buscar e também desenvolver um espírito como assim o fez Davi. Um coração grato e que também sabe, como ele soube, reconhecer os erros e se arrepender diante de Deus. Também devemos entender que Deus, ele é para nós e tem para nós um desafio para que nós assim passamos por ele. Para a nossa geração também, como exemplo, um legado que nós devemos deixar para os nossos filhos, os nossos irmãos, nossos parentes, como assim o fez Davi, como Davi também deixou. A Bíblia não esconde nada em relação à vida de Davi. Todos os seus problemas, a partir dali, ele, como está registrado lá em Samuel, não se esconde nada. Ali fala sobre as suas falhas, sobre os seus erros, mas ficar batendo aí nessa tecla, não é? Somente falando sobre os erros de Davi, como muita gente o faz. É momento agora de esquecer o passado e que é perder tempo, né? Um tempo precioso, mas ver o que Deus fez, o que Deus pode fazer assim em nossas vidas. Na lição anterior, nós estivemos refletindo sobre a habilidade do rei Davi em unir o seu povo, né? Ele uniu o povo de Israel, o reino do norte, a parte que era comandada por Saul, e também o reino do sul, a parte de Judá, onde era comandada por Davi, e ele fez com que todas as divisões que existiam em Israel pudesse cair por terra, todo o ressentimento, e também assim deixasse de lado e caminhasse sobre um novo lema, né? Com um novo ideal para o povo de Israel. O reinado de Davi, ele marca o início do apogeu de Israel, na monarquia de Israel, não é? E também é um período que muitos historiadores denominam como a Era de Ouro de Israel, na monarquia de Israel, que, se a gente for verificar, corresponde a aproximadamente 75 anos entre o reinado de Davi e o do seu filho Salomão. Foi um tempo de muitas histórias assim importantíssimas para o povo de Israel, muitas experiências
com Deus que marcaram a vida daquele povo, né, do povo escolhido, e que marcaram para sempre, não é? Não foi um momento pontual, marcou para a vida de Israel, marcou para sempre a vida de Israel, nos dá o exemplo até os dias de hoje. A personalidade marcante desse rei, o rei Davi, torna uma das figuras mais importantes aí de todo o Antigo Testamento. A sua sensibilidade para compor os salmos, né? Muitos salmos que nós cantamos até hoje, o seu espírito guerreiro, a sua devoção e fidelidade a Deus, ao Deus de Israel, né? Traz assim lições valiosas para que a nossa vida possa assim olhar para elas. A dedicação do rei Davi ao Senhor foi muito grande. E a gente verifica aqui em Crônicas como era importante para ele agradar a Deus, trazer para Deus a importância dele para Israel, demonstrar para Israel que Deus era importante. Nós veremos aqui alguns traços que marcaram profundamente a vida deste rei. O primeiro tópico aí da nossa lição, que a gente pode assim meditar, traz o tema um espírito destemido. Um espírito destemido. Assim era o espírito de Davi. Aqui eu faço até uma pergunta. Você tem aí o desejo de crescer, de avançar em sua vida? Tem? Veja bem, você tem uma expectativa, outra pergunta que eu te faço, positiva de um futuro guiado por Deus? São duas perguntas importantes que nos remete para aquilo que Davi estava vivendo naquele período de unificação de Israel, do crescimento, de solidificação daquele povo, de definir, plantar mesmo o povo definitivamente naquela terra prometida. Assim como nós, a vida do rei Davi ela é marcada por altos e baixos, como assim nós podemos verificar. As suas extraordinárias vitórias sobre os inimigos, né, que cercavam Israel, também a gente pode verificar que é um estabelecimento incontestável. A gente não pode contestar aquilo que Davi fez com muita autoridade, muitas vezes até foi manchada pelas suas falhas pessoais, mas foi marcante a passagem do rei Davi, né? Iniciando essa história da monarquia de Israel, conduzida por Deus. Mas havia algo no coração de Davi que o fazia superar todos os seus percalços e também tudo aquilo que ele fez, talvez de errado, que a gente pode assim verificar, apontar. Era o seu espírito destemido. Depois de consolidar o povo na terra prometida, depois de colocar ali, fundar Jerusalém, com uma grandiosa celebração que a gente pode verificar lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, o autor do livro de Crônicas, ele nos narra aí sobre diversas que foram as vitórias de Davi, que ele obteve sobre os inimigos. O texto ele mostra que, no capítulo 17, mostra também que os inimigos eram vizinhos hostis, que estavam procurando destruir mesmo de vez Israel, tirar Israel da terra prometida, destruir aquilo que era prometido por Deus. E os moabitas, por exemplo, os sírios, os amatitas, os amonitas, os edomitas, os filisteus, enfim, todos aqueles povos que estavam ali ao entorno de Israel, sobretudo o povo que oprimiu mais a Israel, né, que foram os filisteus. Se antes o povo estava lutando para não ser destruído pelo poderoso exército dos filisteus, agora eles são subjugados pelo exército de Israel. Ou seja, todos aqueles povos ali estavam temerosos por aquilo tudo que eles ouviam falar do rei Davi. Como nós aprendemos na lição passada, todos aqueles povos que reuniram junto a Davi, todos os guerreiros que reuniram junto a Davi, Davi com um dos maiores exércitos da história de Israel, né? Maior do que muitos exércitos do dia de hoje. Então, trouxe muito temor para aqueles povos que estavam em volta e respeito para com Israel. A nossa vida, assim como a vida do rei Davi,
é cheia também de desafios e situações que são distintas. Em alguns momentos de nossa vida, nós podemos estar até usufruindo de melhores coisas, né, que a gente pode assim imaginar. Em outros momentos, né, nós temos passado aí pelas maiores dificuldades. Isso é todo mundo, né? Todo ser humano ele passa por isso. Problema de doença, problema financeiro, problema relacionado às questões emocionais, né? Então, isso tudo a gente sente no transcorrer de nossa vida. Não foi muito diferente com Davi, assim também aconteceu com ele. Mas nós não podemos perder o espírito destemido. E Davi é um grande exemplo para isso. O desejo de crescer, de avançar, de lutar, de não deixar nos abatermos pelos nossos inimigos. Enfim, ir em frente. O rei Davi ele conseguiu transformar uma nação fraca, ressentida, temerosa, desacreditada, destemida, destruída, né, desunida até também, em uma nação próspera, vitoriosa e com uma extraordinária perspectiva para o futuro. Israel, com Davi, tem assim uma visão bem determinada por aquilo que foi prometido por Deus em Israel, quando convocou Abraão, quando renovou as promessas de Isaac e Jacó, e todos os filhos de Israel, quando retirados foram do Egito. Enfim, as promessas ali. A efusividade com que o autor dos livros das crônicas ele coloca para a gente, descreve até o reinado de Davi, ele mostra que este rei, o rei Davi, ele era um grande trabalhador, não é? Um empreendedor. Como servos e servas do Senhor, nós devemos aprender com o rei Davi a não deixarmos a preguiça e a procrastinação dominar a nossa mente. Essa coisa de deixar para amanhã, né, o que a gente pode fazer hoje. Muita gente deixou de ser muito abençoado ou até atingir, ou alcançar a bênção que Deus tem assim determinado para eles por ter desistido de fazer algo em missões, na igreja, um trabalho na sua associação, um trabalho na sua convenção estadual, na sua convenção batista brasileira, enfim, no seu lugar onde você está. Então, muita gente, por deixar passar, deixou de ganhar aquela bênção determinada por Deus para o seu chamado. Interessante que as pessoas que criavam ovelhas, como Davi assim fazia, que eram pastores, eram pessoas que eram de uma linhagem abaixo, né? Abaixo daquilo que eram os grandes heróis. E Davi demonstrou que, mesmo ele sendo desse nível aí, ele demonstrou que ele poderia ser grande. Como assim ele o foi? Porque ele tinha um coração destemido. Mas o segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico dessa lição da Palavra e Vida, dessa terceira lição, nós podemos verificar um coração sensível. Davi tinha um coração também sensível. Neste ponto a gente pode até perceber, identificar duas lições aí que Davi deixa para a gente. Uma ele nos ensina e a outra ele nos leva até a verificar como a gente pode cair em ruína. Vemos em Davi um espírito de gratidão. Crônicas deixa muito bem a flor da pele essa questão de Davi com muita gratidão a Deus, com um coração sincero, transparente. Mas, do outro lado, também tem um quê também de murmuração. Em alguns momentos, Davi também cai nesse dilema, que revela que, em alguns momentos, a falta de fé, até mesmo ingratidão, que nós também, às vezes, assim temos, né, para com Deus, para tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Ao escrever o Salmo 23,
a gente pode perceber que o rei Davi, ele demonstra estar passando por uma série de dificuldades. Quando, naquele momento, o exército de Saul, ele estava à sua procura para matar Davi, teve até oportunidade para assim o fazer, mas Deus o protegeu. Então o Salmo 23, ele conta um pouquinho disso aí. Não obstante as inúmeras habilidades que o rei Davi, ele empreendeu, ele conquistou, há também aí um outro traço interessante em sua personalidade que diz respeito ao seu coração sensível. O rei Davi, ele compôs dezenas de salmos, reorganizou aí todo o sistema de adoração e de louvor de Israel. Em 1 Crônicas 24 fala um pouco disso aí, né? Aproximando já da morte, né? Davi, ele começa a organizar para deixar tudo organizadinho, para quando o templo lá tivesse já construído, né? Que o seu filho Salomão, ele assim seguiu com a planta dada pelo pai. Davi tinha aí um coração que buscava a justiça. Quando ele verificou isso aí, que Israel deveria prosseguir adiante. A despeito das suas falhas e pecados, Davi, ele pôde demonstrar que ele tinha uma gratidão, ele tinha um coração grato para com Deus. E isso aí ele demonstra nos seus salmos, variados este. Em 1 Crônicas 18, 14, o autor ele afirma que Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. Juízo e justiça. O juízo no ato de julgar e a justiça no ato de aplicar uma sentença. Davi, ele demonstrou que ele queria fazer realmente a vontade de Deus. Ele tinha absoluta certeza de que fora o Senhor, que fora Deus, o Deus de Israel, quem estava dirigindo os seus passos, quem estava dirigindo o passo de Israel. E até então, ele tinha essa confiança e o rei tinha um coração grato para com isso. E o que nós temos feito? Você tem verificado o que Deus tem feito na sua vida? Você tem sido grato ou grata a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Essa gratidão que a gente está falando aqui fez Davi superar os grandes problemas da sua vida pessoal, que foram grandes. Você leu aí os textos da lição desta semana, da Palavra de Vida, você pode ter visto como ele sofreu, né? Sua intenção sincera de construir o templo era relacionado a isso. Mostrar para o Senhor, mostrar para Deus a sensibilidade do seu coração, a gratidão que ele tinha para com Deus, né? É tanto que quando ele coloca ali, né? Eu morando numa casa especial, toda segura, confortável, e o Senhor lá numa tenda, né? Que a Arca da Aliança estava numa tenda. Então ele demonstra isso e fica com o coração amargurado com relação a essa questão. Vemos aqui neste momento da nossa revista que Davi tinha um reino do jeito que ele pensava, ser o reino, né? Ele tinha também ali, ele pensava corretamente as coisas para Israel, delimitando tudo que Israel deveria fazer. Vemos aí as bênçãos de Deus também sobre Davi, que consegue até vencer os seus inimigos, como falamos aqui. E mais do que isso, Davi, ele está aqui agora sob a mão abençoadora de Deus e fazendo uma grande aliança com ele. Deus faz uma grande aliança com Davi e Davi também reproduz essa aliança para com Deus. Tudo começou quando a gente vê lá Davi verificando, como eu falei, que ele morava no palácio e Deus, ele está numa tenda. Ele chama
Natã, o profeta Natã, e confessa que está muito insatisfeito com essa situação. Ele, no conforto, e a Arca da Aliança permanecia numa simples tenda diante dessa situação. Mas ele leva isso a Natã e Natã, ele traz uma resposta de Deus para Davi. E a resposta foi dura para Davi. Olha, você não vai construir o templo. O texto, ele é claro, em 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5, de 1 a 5 aí, onde está assim, olha, Davi estabeleceu-se em seu palácio. Então disse ao profeta Natã, estou aqui morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor continua numa tenda. Natã respondeu a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Mas, naquela mesma noite, veio a palavra de Deus a Natã e disse, vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para que eu habite nela. Não habitarei em casa alguma, não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho ido de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Havia, portanto, aí algo especial no coração do rei, como a gente pode ver aqui. A vontade de agradar a Deus, a gratidão a Deus, que ele queria transformar isso em ação, como a gente pode ver posteriormente, isso sendo concluído, né, em Salomão. Com efeito, o seu espírito de gratidão ao Senhor tornou o rei Davi como o nome dos grandes que estão na terra, como a gente pode ver aqui em 1 Crônicas 17, 8, né? O nome dos grandes que estão na terra. Se a história do mundo naquela época pudesse colocar na capa de uma revista os grandes nomes, o rei Davi, com certeza ele estaria numa capa das revistas, porque a fama dele corria por todo aquele mundo antigo. Assim o Senhor faz uma promessa ao rei Davi, que tem um efeito para a eternidade. Em 1 Crônicas 17, 14 diz assim, o seu trono será firme para sempre. Isso é uma promessa que ecoa até hoje para a gente. Quando Deus fala isso aqui, não está falando só para Salomão e a descendência de Davi. Mas aqui ele está falando diretamente, referindo-se à promessa de que do povo de Israel, da família de Davi, nasceria aquele que iria resgatar a minha vida e a sua vida. Aqui, mais uma vez, referindo-se a Jesus. Como a Bíblia ela é cristocêntrica, né? Davi até responde, né? Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? 1 Crônicas 17, 16. Esse espírito de gratidão aí de Davi é resultado da sensibilidade do rei, como a gente falou aqui. Reconhecer que ele viera como um cuidador de ovelhas, né? Que era só pessoas de baixo calibre, assim fazia, né? E chegou a ser chefe de Israel. É a chave para a nossa compreensão de que por que este rei, ele, a despeito de suas falhas e também dos seus pecados, que não são poucos, né? Foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por conseguinte, cabe aqui a pergunta, como nós podemos ser pessoas segundo o coração de Deus? Davi deu aqui para a gente alguns exemplos, né? A gratidão, né? Em primeiro lugar, podemos ser pessoas segundo o coração de Deus, tendo o mesmo espírito de gratidão que Davi teve. Se observarmos bem, o Senhor ele tem sido fiel
em todas as suas promessas para conosco. Ele não tem falhado em momento algum. Assim, não deve haver nenhum coração qualquer de espírito de murmuração. Apesar de a gente viver em certos momentos difíceis, a gente pode olhar e verificar que muita gente assim também o passa. A murmuração, ela revela falta de fé, falta da visão daquilo que Deus é, ou de quem Deus é, de fé nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem prometido para a gente, naquilo que Deus tem colocado para as nossas vidas. Davi, como poucos, ele estava olhando para as promessas de Deus. Ele estava sempre vendo o que Deus tinha prometido e ouvido sempre aberto, com os ouvidos sempre abertos para aquilo que Deus estava falando para ele. Davi, como poucos, ele olhava para a sua trajetória e não culpava a Deus pelos anos de trabalho árduo, por aquilo que ele tinha enfrentado. Como enfrentou leões, ursos, fugido da morte, tendo que até morar com os inimigos, ficando exilado sob perseguição de Saul. Ele via que as circunstâncias em que ele viveu era propósito de Deus para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para entender qual era o projeto de Deus para a vida dele e para a vida de Israel, que era a coisa mais importante para aquele momento. Assim, ele era grato pelo cuidado de Deus até então. Mesmo em meio às adversidades, né? A gente vê que ele transformava a sua realidade em louvor. Em louvor. Ele cantava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como está lá no primeiro versículo do Salmo 23. Em segundo lugar, aqui a gente pode verificar também que o rei Davi, ele tinha um coração sincero e transparente. Ele colocava para Deus ali todo o seu coração, derramava perante Deus, né? Enquanto a murmuração revela um espírito de ingratidão, falta de fé, a sinceridade revela também que ele tinha um coração cheio de fé. Era esse contraponto, né? Que deixava Davi mais próximo ainda de Deus. Ao murmurar, ele verificava que Deus estava com ele. Deixava a ingratidão de lado e caía nos braços do Pai, com choro, com pranto, como assim a gente pode verificar em muitos salmos. Essa sinceridade revela que Davi tinha um coração cheio de fé. O rei Davi, ele se indignava pelo fato de estar em uma casa confortável, como nós falamos. Notemos também que a sinceridade no relacionamento com Deus. Vários salmos aí a gente pode verificar que Davi revela, né, que ele rasga o seu coração, ele abre o seu coração. A gente pode destacar aqui, por exemplo, o Salmo 13, versículo 1 e 5, onde ele fala: até quando, Senhor, o Senhor vai esquecer de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha só, na aflição, Deus clama pela presença de Deus. Mas eu confio, como ele coloca aí, na tua benignidade, na tua salvação. E isso me alegra o meu coração. Olha só, verifica que está numa situação ruim, e verifica que está numa dificuldade, e verifica que os seus inimigos estão próximos, a ponto de já quase o matá-lo, mas ele confia no seu Senhor. Ele confia na salvação e ele se alegra com isso. O coração sensível do rei e seu espírito destemido mudaram a história de Israel para sempre. E aí a gente chega aqui ao terceiro ponto de nossa lição, que é o legado do rei Davi. O legado
do rei Davi. Neste momento da nossa lição aqui, encontramos o rei Davi, já em idade avançada, próximo aí dos seus 70 anos, sabedor de que o seu tempo já está chegando ao fim, né? Ele se apressa em colocar o seu filho Salomão já no seu lugar, como uma das principais funções, que era construir o templo do Senhor. E assim, né, com o propósito de organizar todo o culto naquela casa, Davi ele sabe que em breve o povo ele já vai estar cantando um cântico novo ao Senhor, né, devidamente estruturado, organizado no templo. Então, ele chama Salomão e coloca Salomão para, assim, começar a organizar aquela construção. Em 1 Crônicas 28:2, o rei Davi já estava idoso, como a gente falou aqui. E ele diz o seguinte: ouvi-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Davi aqui, ele chama o povo, né, para entender essa transição entre ele e o seu filho Salomão. E o que aconteceria dali para frente também, né, nas mãos do seu filho Salomão. E Davi ele coloca para o seu filho, diretamente para Salomão, tudo quanto Deus tinha apresentado a ele até então. E o rei ele dá aqui um destaque especial para uma coisa importantíssima que está aí em 1 Crônicas 28:8. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais essa boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. Davi, então, dá aqui ao seu filho a planta do templo que seria construído, como ele tinha pensado, e todo o seu entorno ali, em volta do templo, todas as casas necessárias ali para o serviço do Senhor. Destaca aqui a importância que Davi ele conferiu às coisas de Deus, não é? E qual esse verdadeiro legado? É isso. Ele gostaria que fosse deixado para gerações posteriores tudo isso. Fidelidade a Deus, confiança em Deus, gratidão a Deus, louvor para Deus, adoração ao único Deus. Em 1 Reis 2:3, o rei ele exorta até Salomão a guardar a observância do Senhor, a andar em seus caminhos, guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, como nós lemos aqui também em Crônicas. Moisés, para que Salomão, a lei de Moisés, para que Salomão pudesse também guardar, né, e levar para os seus descendentes tudo aquilo que estava determinado por Deus para o cumprimento daquele povo, para que o povo pudesse prosperar em todos os seus caminhos até o final. Desse modo, o rei ele não está demonstrando nenhuma preocupação com seu legado. Por que isso? Aquele legado de conquista da terra, vitória sobre os inimigos. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com relação àquilo que ele desejava, que é o legado maior para a posteridade ali de Israel, que era a devoção ao Senhor, o seu amor a Deus, ao Deus de Israel. O legado espiritual do rei Davi. Ele ficou marcado de uma forma muito especial para todos os reis que subsequentes ali passaram e que foram ali avaliados à luz da devoção do filho de Jessé. Como diz aí a palavra de Deus, né? E andou nos caminhos de Davi, seu pai. Não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Então, acertando, andou no caminho de Davi. Errando, não andou nos caminhos de Davi. Sem dúvida, um legado extraordinário para todos nós até hoje, né? Davi
ele expandiu o reino, fez do culto a Deus o seu aspecto central para a sua liderança e também com esmeradas cerimônias de dedicação a Deus para trazer a Arca do Concerto para Jerusalém, como vimos até mesmo na lição passada. Davi não era um rei perfeito, né? O incidente aí com Batseba, com Urias, o Eteu, nos lembra disso aí, mas era o rei que Deus escolhera. Deus prometeu conservar aí a família de Davi no governo de Israel para sempre. E essa promessa aí é muito importante, irmãos, porque ela cumpriu-se com Jesus Cristo. A monarquia unida de Israel, ela vai de 1050 até 930, com os dois reinos unidos ali, Judá e o reino do norte, a parte norte ali de Israel, que antes estava dividida com a casa de Saul. Foram 120 anos de união. Dos mais de 70 salmos que a gente pode atribuir a Davi, pelo menos aí 13 deles estão ligados a eventos específicos que aconteceram particularmente em sua vida. A partir destes salmos, a gente pode até ver o esboço de um relacionamento crescente que Davi teve com Deus. Esse é o grande legado que Davi deixa para seu filho Salomão, para os filhos de Salomão, para todo Israel, para as nossas vidas, que temos assim um exemplo importantíssimo de como fazer a vontade de Deus, como render graças a Deus. Concluindo aí, irmãos, diante do que vimos até aqui, nós devemos perguntar com sinceridade: que tipo de legado nós queremos deixar para os nossos descendentes? O que você tem deixado para o seu filho? O que você tem deixado para os seus netos? Os bens dessa terra, eles passarão, serão corroídos. Nossas conquistas e vitórias ficarão no esquecimento, né? Tem gente que não vai nem saber daquilo que você fez. Mas o que realmente fará diferença na vida dos nossos descendentes é a herança espiritual que nós deixamos para eles. Não é nenhuma questão ética, não é nenhuma questão moral, mas uma questão de devoção a Deus. Quem se dedica a Deus e faz assim para com a sua família, também reflete no seu lado moral, no seu lado ético. Assim, nós devemos lutar com todas as nossas forças para deixar um legado de fé para os nossos filhos, para os nossos netos. Desse modo, eles saberão reconhecer e buscar ao Senhor no momento certo, nos seus momentos de luta, de provação, vai saber a quem buscar. A história, ela é o exemplo para a gente. O rei Davi, com a sua história, nos ensina isso. Aprendemos hoje aqui com o espírito destemido de Davi, a sensibilidade e o legado do rei, que traz aí lições importantíssimas para as nossas vidas. Nossa oração é que o nosso Deus, ele nos ajude a vencer sempre os desafios com coragem, com destemor, com gratidão, com sinceridade, com transparência, sabendo que as nossas ações, elas geram lições para aquelas pessoas que virão e também para aqueles que irão também compor a nossa história, né? Aqueles que serão influenciados e também que influenciarão as próximas gerações. O rei Davi, ele deu princípios a seu filho Salomão, para que este guiasse ao longo da sua vida o seu povo. Está lá em Crônicas, 1 Crônicas 28, do versículo 9 ao 10, que está escrito, né? Que essas são aí as mesmas ideias que qualquer pai cristão gostaria de passar para o seu filho. E a gente destaca aqui algumas delas, né? Primeiro, conhecer Deus pessoalmente.
não por ouvir falar, mas ter assim uma experiência com Deus. Aprender os mandamentos que Deus tem aí colocado para a gente, os mandamentos de Deus, e também descobrir o que Ele quer para que nós possamos fazer, ou para que os seus filhos e netos o façam. Adorar a Deus com uma devoção sincera, de todo o coração. Servir a Deus com a mente disposta. Ser fiel e nunca desanimar. Essa experiência que Davi deixou para a gente. E apesar dos lamentáveis desvios como consequências inevitáveis, aquele período escuro da história de Israel, em que Davi viveu, e de que demonstrou eloquentes provas, de que arrependeu-se do que tinha feito, constitui uma brilhante defesa para a sua fidelidade. A fidelidade ao Senhor, que até levou o rótulo a Davi do homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14 destaca um pouco sobre isso aí. Geralmente falando, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Exceto naqueles casos que a gente viu, Urias, o Eteu. 1 Reis 15, 5 fala desse sentido. Ele sentiu que aquele momento da sua vida era um momento de arrependimento, de se entregar ao Senhor, como ele assim o fez. E a partir dali ele serviu no seu tempo, conforme a vontade de Deus. E morreu. Porque nós não somos eternos aqui na face da terra. Mas os efeitos da sua influência na humanidade são incalculáveis. Ele, mais do que Saul, ele foi o fundador realmente da monarquia judaica. Demonstra isso aí. Os salmos que ele compôs são cantados por toda a cristandade até hoje. Séculos após séculos. Nós vamos passar, e se Jesus não voltar, estarão os nossos descendentes aí cantando os salmos de Davi, alimentando e revivendo aí a sua espiritualidade, quem foi Davi, formou aí um grande elo de cadeia dos seus descendentes, daqueles que passaram a ser chamados filhos de Davi, como está em Mateus 22, 41, 45. Até o cego viu, até uma discrepância, mas filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Está falando de Jesus, descendente de Davi, a retidão de Davi ali estava presente. Importância, Olha como foi importante o rei Davi. A oração de Davi em 1 Crônicas 29, de 10 a 20, é uma oração magnífica. Demonstra, sem contradição, que a prioridade de Crônicas é realmente, antes, a essência do culto, da sua forma, seu interesse, que estava centrado não em Davi ou no templo, mas no próprio Deus. Isso é importante a gente entender essa parte de Crônicas, visto que a oração se concentra aí no louvor, na petição. É difícil até classificá-la, exceto que é muito semelhante ao Salmo 145. Se você pegar a oração de Davi e olhar lá o Salmo 45, você vai ver que está falando do reino de Deus. O reino de Deus não é apenas um objeto de louvor, mas a fonte da riqueza, da qual as contribuições aí têm sido. Davi reinou 40 anos, de 1010 até 970 a.C. Seu filho Salomão, também 40 anos, de 970 a 930 a.C. Davi havia sido um brilhante general aos olhos dos seus contemporâneos, mas ele devia seu sucesso àquele que
invisivelmente o acompanhava por toda a sua vida. Por essa razão, Davi também tem um futuro, um grande futuro, né? Que ficou marcado até os dias de hoje. Por isso nós estamos estudando aqui sobre Davi. Quando alguém maior do que Davi iria coroar todo esse significado, que é Jesus. Davi morre aos 70 anos de idade, após reinar por 7 anos como rei de Judá e 33 como rei em Jerusalém e com Israel unificado. Em 2 Samuel 5, no versículo, em 2 Samuel 5 e 4 aí, diz o seguinte: Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E assim descansou Davi aos olhos de Israel, deixando todo esse legado e toda essa experiência para as nossas vidas. Para pensar e agir, meus irmãos, primeiro aí, como podemos desenvolver um espírito destemido? Reconhecendo nossos erros e tendo a coragem de deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Segundo ponto aí, para pensar e agir. Você consegue reconhecer as bênçãos de Deus em sua vida e é grato por isso? Você tem agradecido a Deus por aquilo que Deus tem feito de bom para a sua vida, os livramentos que Deus tem feito em sua vida? Pensa em relação a isso. Como você está imprimindo aí o seu legado para os seus descendentes, para os seus filhos, netos? O que você tem deixado para eles? O temor a Deus tem sido a coisa principal em relação a isso? Pensemos nisso aí, meus irmãos, e dentro desse contexto que foi a história de Davi. A nossa próxima lição, a lição de número 4, ela traz o título Um Coração Sábio e Entendido. Aqui então nós estaremos, se Deus quiser, retornando para podermos estudar essa lição, se Deus assim nos permitir, com a apresentação de mais uma lição dessa revista Palavra e Vida, uma revista que foi escrita pelo pastor Alonso Colares. E a gente dá um recado aqui para vocês: se vocês quiserem essa revista, é só entrar lá no site da Convenção Batista Fluminense. Está aqui o endereço, a gente coloca aqui embaixo para vocês entrarem lá, baixar a revista, para que vocês possam estudar com a gente. Essa revista que é produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Antes de você sair aí do nosso vídeo aqui, da nossa apresentação, eu te convido para que você possa se inscrever aí embaixo no nosso canal. Tem um botãozinho aí escrito, né? Inscreva-se, que você possa se inscrever, curtir também esse vídeo e acionar aí o sininho da notificação para quando a gente publicar a nova lição, você já recebe aí a notificação em seu aparelho, no seu smartphone e também no seu computador, como também no seu tablet. Não é isso? E a gente também informa aos irmãos para que você possa também divulgar o nosso canal, né? Compartilhar também com um amigo, com um irmão, para que eles também possam desfrutar desse conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Então voltaremos, se Deus quiser, no próximo sábado com mais uma lição da revista Palavra e Vida. Que Deus continue nos abençoando. Amém?